Bom, pessoal, se vocês repararem, no canto superior esquerdo da minha tela tem uma bolinha vermelha. Sempre que essa bolinha vermelha estiver ali, estamos gravando a reunião, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as 5 etapas de uma venda perfeita, tá? Eu começo geralmente esse e-book dizendo que não existe método de venda errado, um método de venda certo. Não existe um caminho errado, não existe um caminho mais certo. Existe sim técnicas que podem, ao ser aplicadas, gerarem um resultado previsível, tá? Então, significa que, Rafael, eu tenho que seguir à risca tudo que está escrito em cada técnica? Sim, você tem que seguir à risca, mas o melhor jeito de você aplicar uma técnica é você entender a técnica e, a partir daí, trazer para suas habilidades. Tem pessoas que têm uma habilidade de raciocínio lógico muito melhor do que o raciocínio de comunicação. Tem pessoas que têm um raciocínio de resolução de problemas muito mais eficiente que um raciocínio matemático e lógico. Tem pessoas que têm muito mais imposição corporal e autoridade do que efetivamente um raciocínio lógico, um raciocínio formal. Logo, você deve pegar os passos, os pré-requisitos e tentar adequar a quem você é. Mas Rafael, significa que eu não posso ser uma pessoa diferente? Sim, você pode. Eu faço isso. Mas toda vez que você assumir uma postura diferente da sua personalidade, um simples processo começa a ficar mais complexo. Porque você começa a ter que mudar o seu jeito de ser, suas características principais e primordiais, em detrimento de uma técnica. Logo, para que vocês não tenham esse estresse inicial, que isso estressa e cansa muito mais, principalmente para vocês e para mim, estamos à frente de departamentos comerciais que têm inúmeras reuniões diárias, tem que tomar diversas decisões por minuto. No decorrer do processo se torna muito cansativo. Então, o ideal é que vocês achem uma maneira de potencializar aquilo que já são, de uma forma que vocês vão ajustando as suas deficiências no caminho. Eu vou prosseguir, tá? Lembrando, tá, que quando você está falando em etapas, você pode ter etapas diferentes, tá? Etapas diferentes dentro de um processo técnico, tá? Por exemplo, neste e-book que eu mandei a vocês, nós vamos conversar um pouquinho sobre 5 passos que eu digo que são eficientes. Eles não são os únicos, tá? A gente pode também botar, por exemplo, dentro desse conceito, nós podemos ter, por exemplo, 4 passos apenas, né? Ou a gente pode ter 6 passos, entende? Eu vou falar deles para vocês também. Ou seja, de acordo com a tua capacidade, tu vai transformar 5 passos em 6. Dependendo da tua capacidade, tu vai transformar 5 passos em 4. Você entendeu? Essa é a lógica, tá? Então, existem coisas que vocês vão tomar uma decisão se é necessário, se é relevante, se faz sentido para vocês fazer ou não, tá? Eu vou aumentar mais um pouquinho, acho que está muito pequeno ainda. Então, bom, primeiro passo. Cliente chegou, cliente entrou em contato, cliente levantou a mão, ele tem interesse no nosso produto ou serviço. Bom, a gente tem que chamar a atenção dele. Gente, quando um cliente vê um anúncio, o anúncio chama a atenção dele. Esse é o princípio básico do anúncio, chamar a atenção, capturar a atenção e estimular a conversão. São os 3 pilares do anúncio. Então, eu chamo a atenção pelo áudio, pelo vídeo, pelas cores, pela mensagem.
À medida que eu chamo a atenção, o vídeo faz sentido, o cliente é capturada a atenção dele. Após capturada a atenção, o cliente dá um sentido àquele anúncio, àquela oferta. E aquele sentido estrito, ele vai forçar o cliente a converter num botão de obter a cotação, sendo redirecionado geralmente para uma landing page. Nessa landing page, ele vai escolher como entrar em contato com você. Bom, ele entrando em contato com você, independentemente que seja por formulário de contato, WhatsApp ou telefone, ele entra dentro do seu funil de venda. Dentro do seu funil de venda, você tem que chamar a atenção dele. De novo, quando você vai conversar com o cliente, você não pode esperar que o cliente esteja receptivo e querendo lhe ouvir. Você tem que forçar ele a ser aprendida a atenção dele novamente, chamando a atenção dele de forma geralmente criativa, muitas vezes disruptiva, quebrando padrões, para que o cliente se sinta instigado, estimulado a conversar com vocês. Primeira etapa da venda, seja ela qual for, é estabelecer uma ambiência de curiosidade. Aprimorar a curiosidade a fim do cliente responder. Respondendo a gente tem que manter a comunicação interessante e assertiva de uma forma que o cliente se sinta instigado a prosseguir, a ouvir. Papos que demandam que eu pense são estimuladores. Papos que demandam apenas que eu responda de forma fechada são chatos, não me levam a lugar nenhum e não propagam a mensagem. Ou seja, quando você fizer, escolha muito bem essas perguntas que você vai fazer para o cliente. Nós sabemos que o que importa para você muitas vezes são detalhes técnicos que você está vendo. Mas comece sempre suas perguntas estimuladoras, interessantes, para conhecer a realidade do cliente, para conhecer seus anseios, seus problemas, suas necessidades. Conhecer como ele lida com os problemas e qual o valor ele dá para a resolução dos problemas. Posicione-se como alguém que quer ajudar, que tem autoridade e experiência. Posicione-se como uma pessoa que está ao lado dele, à frente dele. Isso vai facilitar muito. Aprenda a envolver o seu cliente. Envolver numa conversa, envolver num relacionamento. Todas as pessoas que se comunicam com a gente, que estão envolvidas por esta comunicação, torna a comunicação muito mais efetiva, assertiva, de forma que vocês, através do seu treinamento comercial, vão conseguir penetrar na psique dessa pessoa, identificar os pontos fortes a serem utilizados contra ela no momento da conversão em venda. Ou seja, você vai estimular uma ancoragem comercial e uma comunicação assertiva diretamente no ponto decisivo, onde vai estimular essa pessoa o gatilho da compra. Bom, você tem que identificar inicialmente, de tudo que falei, o que é principal para você conseguir estabelecer um diálogo de venda promissor, é entender qual é o problema do cliente e qual o valor que esse cliente dá para o problema não resolvido e para o problema resolvido. Fiquem com isso na sua mente. Conhecendo seu cliente, inicialmente, sabendo quem ele é, o que ele faz, o que ele dá valor, como ele está nos últimos tempos, conhecendo seus posicionamentos políticos, seus posicionamentos esportivos, seus gostos primordiais, suas preferências, você consegue montar sua persona. Você consegue montar um perfil de consumo. Conhecendo os problemas associados à busca do serviço em questão, você consegue estabelecer um diálogo onde a sua apresentação da solução vai ser o ponto máximo, onde você vai tomar uma posição de resolução desse problema de forma fácil, objetiva, onde esse cliente não precisará, essa pessoa não precisará despender de maiores esforços para que você resolva o problema dela. Você está ali para isso. Você é um amigo, você é um parceiro.
A partir daquele momento, esse cliente é a coisa mais importante que você tem na sua vida. Não importa quem seja, não importa o tom de voz que ele tenha, não importa. Importa que ele é importante. Porque a nossa vida só faz sentido quando a gente consegue resolver o problema dos nossos clientes. A partir disso, a partir do conhecimento do cliente, da sua persona, a partir do conhecimento do problema, da dor, estabelecendo-se as estratégias de apresentação da solução, você tem que entender que as pessoas entendem melhor as pessoas, entendem melhor a comunicação sob uma forma de história. Uma história nada mais é que uma narrativa com começo, meio e fim, onde existem diversas formas de se contar uma história. A formato de história mais simples que nós temos aí, apresentado a nós diariamente, desde que somos crianças, é chamado Arco do Herói, onde nós temos uma pessoa com um problema, com um anseio, que é o nosso herói. Hoje nós temos a figura também de um mentor, que já passou por esse problema e que vai encontrar em algum momento o nosso herói. Esse mentor vai fazer o herói percorrer um caminho que será muitas vezes tortuoso, mas muito menos do que se ele não o tivesse encontrado. Esse herói vai passar por tudo aquilo e ao encontrar você, você tem a solução. O problema dele passa a estar resolvido e ele consegue chegar no seu absoluto resultado. O arco do herói é uma das maneiras mais simples de se contar uma história. Eu poderia contar uma história para vocês da seguinte forma. Um dia, numa tarde chuvosa de 2020, estabelecimento da pandemia, ainda não tínhamos lockdown. Era uma tarde do dia 20 de março. Eu encontrei uma pessoa do nada, me encontra no meu telefone, me liga. Ela se chamava Simone, uma antiga servidora pública, recém-aposentada, com capital de giro, montou uma empresa, mas as coisas não iam bem. Ela falou para mim que estava com diversos problemas. Um desses problemas era que ela tinha poucos clientes. O outro, que ela tinha alguns problemas relacionados à sua gestão. Naquele momento, eu a encontrei. Eu entendi que a Simone precisava de mim, muito mais do que eu vender para ela uma plataforma de anúncio, vender o meu serviço. Ela precisava de um amigo. Ela precisava de alguém que dissesse para ela aquilo que ninguém perto dela tinha coragem de dizer. E eu disse: Simone, se você continuar assim, você vai quebrar. Você vai quebrar em 2 a 3 meses. Você precisa mudar. Naquele momento, a Simone começou a chorar ao telefone. Ela estava desesperada e eu piorei aquilo. O dia sempre fica mais negro, mais escuro antes do amanhecer. Ela desligou, eu liguei para ela de novo, falei para ela: engole teu choro e agora nós vamos resolver o problema. Agora que você enxergou o problema, nós vamos resolver o problema. Passei uma lista de adequações que essa jovem empresária deveria fazer. E comecei a resolver o problema dela. Naquele momento, Simone tinha 2 funcionários apenas. Ela mais uma pessoa. Simone passou, o tempo passou, Simone cresceu, Simone começou a prosperar. E hoje, Simone está aqui, com uma equipe de 6, 7, 8, 10 pessoas e crescendo. Essa é uma história inspiradora que vocês podem contar para os seus clientes. Vocês entenderam? Essa é a nossa história. Esse é o processo que acabou acontecendo para que hoje, dia 6 de março de 2023, nós nos encontrássemos aqui. Algo que começou dia 20 de março de 2020, 3 anos atrás. Vocês entendem? Vocês sabiam disso? Vocês conheciam essa história? Não. Eu conheci. Entendeu? Então sempre vocês podem... E eu acabei de inventar essa história. Eu não tinha escrito um roteiro para ela. Vocês devem também ter a habilidade de contar histórias.
algumas mudanças de roteiro. Teve algumas mudanças de roteiro aí, mas teve. Eu não tô te entendendo, esse microfone tá bem, tem que falar alto. Teve algumas mudanças no roteiro aí, mas tá no caminho certo, é essa aí. Mudanças de roteiro, eu não sei que mudança de roteiro, não tinha roteiro. Mas enfim, o importante é que vocês entendam a mensagem. Então, a capacidade que vocês têm de... Isso é muito importante. Houve mudanças no roteiro. O teu cliente não vai conhecer o roteiro. O teu cliente não vai conhecer a história. Então, você pode pegar o roteiro e fazer o que quiser com ele. Você entendeu exatamente o que tem que ser feito. Crie uma narrativa assertiva para o seu cliente. Vai facilitar. Bom, mas tem um problema. Para que eu possa ter uma narrativa, o cliente ele tem que estar disposto a me ouvir. Por isso a relevância de chamar a atenção e prender a atenção dele. Se você for estabelecer uma narrativa complexa como essa, que eu acabei de falar, um cliente cuja atenção não está virada para você, é aquela coisa que a gente diz, entra num ouvido e sai no outro, sabe? Então é muito importante que a gente consiga fazer aquela primeira etapa, de chamar a atenção, prender a atenção, de atrair a atenção para nós, para aquele momento. E tem muita coisa que a gente não vai saber, tá? A gente não vai saber quanto tempo a gente vai conseguir prender a atenção do cliente, ou quanto tempo ele está disposto a nos dar atenção até o momento que ele ficar... como é que a gente diz assim? Ele ficar... Enfim, vocês sabem, quando alguém dispersa, né? Me fugiu a palavra. Mas, enfim, então a gente tem que ser o mais assertivo possível dentro de uma velocidade de comunicação entendível para que a gente possa efetivamente. Então, até agora, o que a gente conversou? Chame atenção, prenda atenção, estabeleça conexões, estabeleça um relacionamento, aprenda sobre o cliente, sobre seus valores, aprenda sobre a sua persona, identifique seus problemas. Identificando seus problemas, crie uma narrativa e apresente a narrativa sob uma forma de estabelecer você como mentor, o cliente como um herói. Isso é apenas um modelo. Existem outros modelos, a gente pode até mencionar alguns outros modelos de história, tá? Depois. E a partir disso, o cliente, depois de tudo isso que a gente conversou, o cliente vai ter uma frase simples na cabeça dele. Poxa, essa pessoa sabe do que eu tô falando. Ela me entende, sabe? Bom, muitas vezes você tem que entender que o cliente ele acha que tem um problema, mas o problema é outro, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, o cliente acha que o plano é muito caro. Ou o cliente está insatisfeito com alguma coisa do seu plano de saúde. Ou ele está insatisfeito porque mudou de faixa etária. Ou ele está insatisfeito porque o hospital é a 20 quilômetros da casa dele. Ou ele está insatisfeito porque ele foi num médico e não foi bem atendido. Mas todas as outras vezes ele havia sido bem atendido. Às vezes tem uma modificação de cenário na vida dele que o leva a procurar um benefício. A gente nunca sabe. Às vezes é um problema com um terceiro, ele viu acontecer alguma coisa na família dele que culminou nisso. Então, assim, quando a gente consegue estabelecer bem o problema e o valor que esse cliente dá ao problema, é aquela coisa da gente perguntar para o cliente, sabe? Além do preço do plano de saúde, o que é que você valoriza? Digamos que excluíssemos o preço. O que você valoriza mais no plano de saúde além do preço? Sabe? Você vai identificar, ele vai começar... E a partir dele começar a falar, muitas vezes você vai entender que ele está dizendo quando a pessoa nos diz assim, tem que ter atendimento 24 horas. Ela não está dizendo que tem que ter atendimento para ela. Ela quer dizer para você que muitas vezes ela necessita e ela não gosta de agendamento. Ela não gosta de agendar hoje para daqui a 20 dias. Ela quer um atendimento imediato. Ela quer poder ir num ponto e ser atendida. Quando ela diz para você que ela quer um plano de saúde que seja privativo, um quarto privativo e não coletivo, significa, cara, eu não me sinto bem no meio das pessoas. Principalmente se eu estou me sentindo, de alguma forma,
mais sensível ou desprotegida. Então, eu quero estar perto daqueles que me fazem bem. Então, o quarto privativo dá isso, né? Quando alguém diz para você que eu praticamente eu não uso planos de saúde, significa até hoje eu não precisei, mas nunca se sabe o amanhã, sabe? Então, são pequenas interpretações, é óbvio, eu estou fazendo apenas um joguinho aqui, mas são coisas que a gente tem que pensar. Que já tem um poeta que diz: os olhos falam e a língua mente. E é exatamente isso. Tudo aquilo que você escutar, você tem que decodificar. Decodificar de uma forma em que a primeira camada da decodificação é o que é o que o cliente está me dizendo. E a segunda camada é o que é que realmente ele quis me dizer. E a terceira camada é o que eu compreendi a respeito disso, sabe? Então você começa a fazer um jogo mental que é inerente ao processo. E quando você começa a ter prática, você começa a acertar muito mais do que errar. A gente tem uma técnica chamada Code Mental que ensina a fazer isso. Ensina a perceber sinais e dar sugestões, tanto verbais como corporais, como sensoriais, para estimular o cliente, ou necessariamente não o cliente, mas estimular aquele que está sendo impactado pela comunicação de percorrer o caminho desejado. É bem legal, eu tenho um e-book sobre isso. Bom, momento que a gente tem que potencializar, digamos assim, como deixar claro o problema do cliente, nós temos que ter certeza. Não exatamente que aquele é o problema, mas que aquele é o problema mais relevante naquele momento para aquela conversa. E aí sim, a gente deixa claro, porque a partir daquilo a gente ancora o problema e parte para a solução. Porque toda venda nada mais é do que estabelecimento de uma solução que seja do tamanho da necessidade e da capacidade financeira do cliente. Então, você tem que apresentar a solução. Após a ancoragem do problema, apresente a solução. Então, aqui eu boto sempre uma coisa genérica. Se eu tenho dor de cabeça, né, eu tenho que conceituar essa dor de cabeça, o cliente tem que entender que esse é o problema dele, ele tem que entender a dimensão de ele continuar com esse problema, e ele tem que entender a magnificência do ganho que ele terá resolvendo esse problema. Entende? A partir disso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos falando para ele, chamando, o pessoal fala muito isso, agregar valor. Agregar valor na venda é agregar valor à solução. É conseguir fazer o cliente, óbvio que você tem que manter uma linha de raciocínio para que seja eficiente, manter essa linha de raciocínio eficiente, de forma eficiente, para que o cliente possa realmente somatizar aquilo. Quando eu digo somatizar, é tornar e somar aquilo à sua mente, ao seu corpo e ter emoções a partir disso. Então, quando a gente faz esse ciclo, o que nós queremos é que o nosso cliente seja inundado de endorfinas, de dopamina no cérebro, endorfinas, para que ele tenha uma iluminação do cérebro dele, aquilo sinta, e ele sinta vontade, confiança e necessidade de efetuar o fechamento desta solução imediatamente para ele. Aconteceu agora comigo. Eu estava fazendo um atendimento enquanto vocês não chegavam. E a cliente, ela chegou, ela entrou na sexta-feira. Só que entrou depois do meio-dia, tinha várias reuniões, não conseguia atendê-la. No sábado e no domingo, eu tive que tirar esses 2 dias para dar uma descansada. Eu estava um pouco gripado e eu precisava descansar. Eu descansei até sábado, até domingo de manhã. E aí eu dei um oi para ela no domingo. E aí, obviamente, eu não esperava que ela respondesse. Ela hoje me respondeu com 3 áudios, algumas mensagens, acho que com 10 mensagens, 2 áudios. Ela me enviou o CNPJ dela, o e-mail, e eu já fechei um contrato em pouco mais de 15 minutos, né? Por quê? Porque antes mesmo de o cliente chegar, eu tento pré-qualificar ele. Quando ele chega, eu faço ele fazer, isso de um jeito meu, tá? Eu faço ele fazer pequenas ações. Ler alguma coisa, procurar alguma informação, procurar alguma referência,
pedir alguma referência. Isso vai ancorando o processo de venda. Porque no momento que eu virar a minha atenção para ele, qual é o meu objetivo com isso? É que no momento que eu virar a minha atenção para ele, que eu puder conversar com ele de uma maneira um pouco mais dilatada, assim, digamos assim, por um tempo mais dilatado, eu quero que a atenção dele vire para mim e que ele dê valor àquilo. Que ele dê valor de estar falando com o Rafael Nova ao invés de estar falando com o departamento comercial da Inova. Vocês entenderam? Então, quando eu chego para falar com o cliente, eu deixo ele com vontade. Ele tem que ficar com vontade. Ele tem que pensar que é muito melhor falar comigo. Ele tem que pensar que é uma honra e um privilégio que ele está recebendo de estar ali recebendo a minha ligação. Porque isso não acontece com todos. E se está acontecendo com ele, ele é um privilegiado. Não que seja, eu ligo para um monte de gente, mas é isso que eu quero que aconteça, entendeu? Essa é a historinha que eu quero que aconteça, você entende? Então você tem que ir criando essa atmosfera. Rafael, dá certo sempre? Não, provavelmente não. Mas eu também não pergunto. Bom, agora é a hora de fazer a oferta. Você passou por todas essas etapas e agora chega a hora de fazer a oferta. Então, você fazendo esse trabalho até agora, você vai ter facilidade em fazer oferta. Bom, agora, pessoal, então assim, para resolver o teu problema, eu vou precisar. Eu chamo de oferta indireta isso que eu vou fazer, tá? Então tá, perfeito. Então agora vamos resolver, né? Vamos resolver, né? Vamos resolver, beleza. Então assim, agora eu vou precisar da cópia do teu documento, pode tirar com o WhatsApp mesmo. Eu vou precisar disso, tá? Pode anotar aqui para mim, mandar em áudio se tiver dificuldade, tá? Que eu vou gerar aqui a ficha, né? Já vou botar no sistema para a gente já prosseguir, tá bom? Sem problema. Eu evito usar venda, pagamento e tal, porque são palavras que geram negatividade. Então eu digo assim, olha, eu não uso contrato, eu falo minuta. Eu não falo pagamento, eu falo finalizar. Entendeu? Tipo, eu uso, ao invés de pensar, bom, você já fez o pagamento? Você já finalizou? Entendeu? Então eu tiro isso, porque são palavras que vão fazer a pessoa pensar. E ela vai dar um sentido estrito. E a pessoa vai prosseguir. Pode acontecer dela não evoluir no funil. Se ela não evoluiu no funil, alguma das etapas que a gente passou foram bem estruturadas, não por nós, mas não tiveram o efeito que nós gostaríamos. A gente a gente volta para conversar com essa pessoa para ver em qual etapa a gente pulou. Pessoal, dúvidas até aqui? Eu vou precisar que vocês digitem no chat a dúvida, porque eu não estou ouvindo vocês bem, tá muito amplo esse microfone, tá? Dúvida? É muito bom, muito bem esclarecido. Alguém por hora não. Rafael, por hora não tem nenhuma dúvida não. Tá bom, eu vou falar agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? De mais duas formas de você escrever uma história, tá? Existe uma técnica que a gente chama de AIDA, tá? Essa técnica, ela vai esboçar a tua narrativa em 4 etapas: atenção, interesse, desejo e ação. Então, você, primeiro, tem que capturar a atenção. Segundo, você tem que gerar interesse a partir da história. Terceiro, a partir do interesse, você gera desejo. E a partir do desejo, você vai pedir uma ação, tá? Essa é a cópia chamada AIDA, tá? E existe um outro tipo que a gente chama de pastor. Pastor por quê? Porque ela vai estar associada a entender e expor que o cliente tem um problema, a partir disso criar uma agitação, ou seja, o que é criar uma agitação? É mostrar para o cliente o que vai acontecer se ele não resolver o problema e a partir disso dar uma valorizada. A partir da ação, a partir da agitação, você vai expor a solução. Expondo a solução, após você vai
mostrar para o cliente o impacto positivo que a solução terá na sua vida, e a gente chama isso de transformação. E a partir da transformação, você vai orientar o cliente de como ele vai chegar nessa, usar a sua solução para obter a transformação de uma forma que ele faça isso com menos esforço. E a etapa final, né, é a orientação, que junto disso tem a oferta, que é, você vai dizer, olha, você vai assinar aqui, vai comprar aqui e eu vou te fazer isso, entendeu? Então, tipo assim, por isso pastor, entendeu? São as siglas. Vou botar no chat caso vocês queiram, tá? Modelo de copy AIDA. Modelo de copy pastor. Tá? São duas formas bastante assertivas de se fazer. Depois o outro que a gente chama a maneira que eu dei o exemplo aqui é essa aqui, ó. Modelo copy storytelling. Vocês querem ver uma coisa legal? Vocês querem que eu ensine a vocês a escrever um storytelling sem precisar escrever? Vou mandar. É? Sim. Vou ensinar vocês, então. Muito bem. Bom, pessoal, o que eu vou fazer agora? Ó, vocês conhecem uma ferramenta chamada ChatGPT? Sim. Vocês usam? Tu, Marco, que riu, tu usa? Eu uso. Ganha dinheiro com ChatGPT? De vez em quando eu uso. Legal. Essa ferramenta é muito legal, tá? E dá para ganhar bastante grana com ela. Eu ganho. Desde 2021, cara. Eu conheço o GPT e a gente, desde a versão 6 dele. E hoje ele tá bem melhor. Eu vou mostrar para vocês de um jeitinho que vocês que têm uma dificuldade, porventura, a gente tem uma dificuldade, né? De sentar a bunda na cadeira e escrever e ter ideias. Então o chat GPT ele vai te dar ideias. Isso é bem legal, porque daí você bota isso na sua vivência, né? Se quer escrever um e-mail, olha só, vamos dar um exemplo para vocês. Crie uma copy com storytelling sobre uma pessoa que precisa comprar planos de saúde. Seja extremamente persuasivo para que a copy faça a pessoa comprar. Será que vai dar certo? Sim, só você entrar, se cadastrar no grupo e usa. Tá dando muita coisa, hein? Nossa, foi uma questão. Olha só, vamos ler então. Eu vou contar essa história para vocês, tá? João teve uma vida saudável e ativa. Ele gostava de correr pela manhã, comer alimentos saudáveis. No entanto, um dia ele acordou com uma dor forte no peito. Preocupado, ele foi ao médico e descobriu que precisava passar por uma cirurgia cardíaca. Foi então que João percebeu a importância de ter um plano de saúde. Ele não tinha ideia de como pagaria pela cirurgia e o tratamento sem um plano. João se sentiu preso, sem saber o que fazer. Ele se preocupava com as despesas médicas, mas não sabia por onde começar a procurar um plano de saúde adequado. Foi então que um amigo de João recomendou a nossa empresa de planos de saúde.
com a nossa ajuda, com a ajuda de um de nossos consultores, João encontrou um plano de saúde que se adequava às suas necessidades e ao seu orçamento. Ele não precisou se preocupar com as despesas médicas, porque sabia que estava coberto pelo seu plano de saúde. Se você está na mesma situação de João, não se preocupe, nós estamos aqui para te ajudar. Nós entendemos a importância de ter um plano de saúde e nós faremos o nosso melhor para ajudá-lo a encontrar um plano de saúde adequado para você e sua família. Não deixe que as despesas médicas o prendam. Com um plano de saúde, você pode ter paz de espírito sabendo que está protegido. Ligue para nós hoje mesmo e descubra como podemos ajudá-lo a ter um futuro mais saudável. Puta que pariu, né, velho? Se você fosse tirar isso da sua cabeça, hein? Velho, bah, eu digo pra vocês, bah, velho, tu pode chegar de manhã e dizer, hoje eu tô meio deprê. Aí tu escreve, e aí tu fala pra ele, primeira coisa que tu faz com qualquer máquina é calibrar a máquina, tá? Tem que calibrar a máquina. Se tu tá muito feliz, avisa pra máquina que tu tá feliz. Dá um oi. Eu trato a máquina que nem pessoa, que nem gente. Eu falo com ela 3 a 4 vezes por dia. Eu converso como se fosse uma pessoa. Cara, eu tô com um problema. Esses dias eu tava assim, eu de madrugada, né? Tava chateado, né? Com algumas coisas, preocupado. Normal, de madrugada os fantasmas vêm, né? Eu não sei vocês, mas de madrugada, quando o cara perde o sono, parece que tá tudo ruim, né? E aí eu tenho dificuldade, eu tenho insônia. Comecei a conversar com uma inteligência artificial. Expus pra ela meus problemas e tal, e ela sempre falava. Ela falava assim, o que é mais engraçado. Olha, eu vou lhe responder com a minha opinião, tá? Mas, se você achar necessário, procura um psiquiatra. Eu digo assim, não, excelente, né? Mas é muito bom, cara. É muito bom. Vale a pena começar a pegar, esteja com o seu PCzinho, chat GPT aberto. Vai te dar ideias pra caramba. Às vezes o cliente fala pra ti uma coisa que tu não sabe o que é. Você já bota ali, cria uma copy de conversão com não sei o que, tais palavras, o cara já escreve pra ti, tu já diz pra ele, e por acaso não sei o que, tu entendeu? Imagina, hoje você tem a capacidade de ter o conhecimento mundial na sua cabeça. Usa isso. Pessoal, eu fico aberto a perguntas, caso vocês queiram. Vocês gostaram? Muito bom, hein? Legal. Top. Oi, Marco. Top. Gostou? Legal, cara. É isso aí. Eu conheço mais umas 20, 25 inteligências artificial que serve cada uma para uma coisa. Entendeu? Aí, em cada palestra eu falo de uma delas. Hoje geralmente na primeira eu falo do GPT, que realmente é o mais fácil de se usar. E depois a gente vai lá para Mid Journey, Mac AI, e aí vai para outras aí. E daí cada uma, todas elas fazem a mesma coisa, mas existem coisas que elas fazem melhor. Então tem uma que faz melhor imagem, tem outra que faz melhor vídeo, tem outra que... Então você vai poder utilizar entre elas. Por exemplo, você usa mais ChatGPT para coisas textuais. Aí você pega o textual e bota em várias outras que criam imagens, apresentações, vídeos, narrações, gravações de pessoas, enfim, várias coisas assim. Tá bom? Bom, pessoal, foi um prazer. Conseguimos aí vender. Prazer vê-lo. Espero que a gente repita isso mais vezes. É um privilégio. Obrigado. Muito obrigado, tá, pessoal? Obrigadão. Um beijo para vocês. Manda um beijo para Simônia. Manda sim. Depois manda a gravação pra gente. Mando sim. Pode deixar. Um abraço, tá? Abraço. Obrigado. Tchau.